Vou ligar aqui. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar a nossa escola dominical, ainda diferente, não é? Ainda cada um na sua casa. O nosso estado aqui, algumas coisas já estão voltando ao normal, voltando a funcionar, mas ainda há uma preocupação, não é? Mas nós estamos descansados, estamos tranquilos, porque o Senhor, quem nos guia, quem nos dirige, é o Senhor quem tem tudo em suas mãos e nós confiamos nele. Então, o povo de Deus faz a sua parte, mas descansa naquele que trabalha em todo momento, até mesmo quando nós estamos dormindo, descansando. Hoje é o último domingo do mês de abril. Nós nos vimos há mais de 30 dias, foi a última vez que estivemos juntos, não é? Todos juntos. No último domingo que estivemos juntos lá na igreja, a gente ainda já não podíamos nos abraçar, não é? Mas estamos esperando ansiosos por esse dia em que vamos estar todos juntos. Hoje, no momento devocional, nós vamos ler o Salmo 55. Mas, para começar a nossa escola dominical, eu vou ler 2 versículos deste salmo, que depois, em seguida, nós vamos ler completo. Mas os versos 16 e 17, eles dizem assim, Davi dizendo, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Davi está dizendo que ele vai buscar ao Senhor durante todo o dia, à tarde, de manhã e à noite, né? E ao meio-dia. O nosso inário, o inário Novo Cântico, que é o inário que nós usamos na Igreja Presbiteriana, ele tem agora um índice mostrando os hinos que são baseados em textos. E há um hino para o Salmo 55, que é o hino de número 129. É um hino que a gente canta bastante mesmo nos momentos de escola dominical, que fala que bem de manhã nós vamos vigiar, vamos orar, vamos estar com o Senhor. Mas este é um dos hinos que ele é baseado no Salmo em que nós vamos ler hoje na devocional. Então eu quero convidar você aí da sua casa, para cantar este hino conosco, o hino de número 129. E eu queria te convidar a, se você nunca parou para prestar atenção nesta letra, que você faça isso nesse momento. O hino de número 129, vigilância e oração. Vamos cantar?
após os seus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, devolve em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. É engraçado como essa semana eu estava estudando, falando um pouquinho sobre contentamento, e nós estávamos nos lembrando que o exercício para o contentamento, o exercício para estar contente em toda e qualquer situação, é a cada coisa que nós fizermos, nós lembrarmos que quem nos deu foi o Senhor, e também de que para aquilo chegar às nossas mãos também ocorreram várias coisas, várias etapas, né? Então, por isso nós devemos ser gratos. Este é um hino que fala bem disso. Todas as coisas que nós fizermos durante todo o dia, das mais simples, como sentar à mesa e tomar um café, às mais complexas, como alguma dificuldade no emprego, alguma dificuldade financeira com os filhos, em todas estas coisas nós devemos vigiar e orar, sempre com o coração descansado no Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar você e a sua família para fechar os olhos e nós vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos orar. Querido Senhor, se nós realmente buscássemos o Senhor à tarde, pela manhã, ao meio-dia, no fim do dia, nós com certeza seríamos cristãos mais descansados, seríamos cristãos mais confiantes, seríamos cristãos que te amam e te conhecem mais. Nós queremos te pedir perdão, porque tantas outras coisas se tornam mais importantes do que o Senhor durante o nosso dia. Quantas vezes fizemos o compromisso de te buscar logo pela manhã? Quantas vezes fizemos o compromisso de estudar a tua palavra, de ter um momento devocional, de fazer o culto doméstico, familiar? Quantas vezes nós fizemos estas promessas e não cumprimos? Nós não cumprimos porque o nosso coração é enganoso, nós não cumprimos porque somos pecadores, e nós não cumprimos porque a nossa batalha é contra o inimigo das nossas almas. E ele faz de tudo para que nós realmente não estejamos em comunhão contigo durante todo o dia. Que a partir de hoje, Pai, seja assim. Nós te busquemos durante todo o dia e esperemos pela tua vontade durante o dia. Agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos agora em momento devocional, num momento em que vamos aprender da tua palavra. Pedimos para que o Senhor fale conosco e nos abençoe neste dia que pertence a ti. Somos gratas pela vida que temos e por podermos te buscar e te adorar. Abençoe cada família, cada lar, e que nós sejamos gratos a ti por tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, como você sabe, nós estamos fazendo a leitura dos Salmos, e hoje nós vamos ler o Salmo de número 55.
Nós vamos ler juntos um salmo de Davi, salmo de número 55. E esta é mais uma das melodias que Davi compôs para que o povo cantasse, né? E nós vamos então fazer esta leitura, salmo de número 55. É um salmo um pouco mais extenso, tem 23 versículos, mas eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura que nós vamos fazer. Salmo de número 55, que diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então, disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me de vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu não o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, diante de tudo isso, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Que bela poesia! Como é bonito ver um irmão nosso confiando no Senhor. Lembrando que ele é como nós, pecador, e passou também, travou grandes batalhas, mas ele disse, eu confio no Senhor, ele me susterá. Os outros não confiam, eu confiarei em ti, que esta seja a nossa oração, de dia ao meio-dia e à tarde, uma oração real e verdadeira. Muito bem. A nossa escola dominical, ou as escolas dominicais, é uma escola mesmo, é um momento de aprendizado, né? Nós podemos fazer perguntas ao pastor, é um momento em que a gente pode questionar algumas coisas, é um momento de ensino. E na nossa igreja nós ensinamos alguns cânticos
pelo menos um a cada mês, a cada 2 meses. E hoje nós vamos aprender um cântico, tá bom? Você aí na sua casa e eu daqui vou ensinar. Então, não sei como é que você está fazendo. Se quando a gente canta daqui, se você canta daí, né? Não sei se você fica com vergonha aí de cantar, de mostrar a sua voz, mas nesse momento você vai ter que cantar, porque nós vamos aprender um cântico. Esse cântico é de um compositor antigo, não estou chamando ele de velho, né? Mas é bem para trás aí dessa geração, chamado Gerson Borges. Ele já fez muita coisa que a gente canta. E o nome desse hino é Salvador Maravilhoso. Este cântico tem 3 estrofes e o coro. Então, primeiro eu vou ensinar as 3 estrofes e depois o coro. E aí depois a gente canta tudo junto. Tudo bem? Vamos juntos? Então, eu vou cantar a primeira vez, você ouça, se você já conhece, canta comigo. E aí nós vamos partir para as outras estrofes. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aprender. Então, veja como é. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Fácil. Fica um pouquinho agudo, mas é porque a gente está aqui de manhã. Vamos de novo, então? Vamos mais uma vez essa estrofe? Então vamos lá. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Nós vamos para a segunda estrofe, que é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Nós vamos agora à terceira estrofe, tá bom? Para a gente aprender todas as estrofes. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Tudo bem, então? Estas são as estrofes. Vamos aprender o coro, então? Então, vamos lá. Então, vamos... É assim, ó. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos pode dar, só tu nos pode dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Vocês viram que tem uma voltinha? Então nós cantamos lá, né, ó. Por isso nós te adoramos. E aí depois. Por isso vamos louvar. Tá bom? Por isso vamos louvar.
podes dar, só tu nos podes dar. Fácil ou difícil? Achei fácil. Então agora nós vamos cantar inteiro. Como que ele é? Nós cantamos a primeira estrofe, a segunda estrofe em seguida. Cantamos o coro e logo depois a terceira estrofe e terminamos com o coro. Tá bom? Vamos exaltar o nome do Senhor, que tem tantas virtudes, né? Tantas qualidades, e nós o louvamos por isso. Vamos então cantar o cântico todo? Vamos juntos? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Que nós realmente saibamos que essa graça que sara, só o Senhor pode nos dar, só Ele, o Salvador maravilhoso, é quem pode nos dar. Nós vamos orar neste momento, terminando assim essa abertura, o pequeno momento devocional. Nós vamos nos lembrar dos nossos aniversariantes desta semana. Esta semana a dona Rose fez aniversário, o Miguel, filho da Priscila e do Márcio, e também o pastor Edmar, que é o pastor da nossa igreja sede, da igreja de Itajaí. Nós não pudemos dar um abraço em nenhum desses três irmãos durante a semana, mas a nossa igreja orou por eles, né? Pela dona Rose, o Miguel e o pastor Edmar. Eles três fizeram aniversário no dia 22/4, os três juntos. Irmãos, nós vamos nos lembrar de continuar orando pelo nosso irmão Jurandir. O presbítero Jurandir está esperando o resultado de alguns exames para começar um tratamento, nós vamos orar por ele. Nós vamos continuar orando pelo Levi, né? Aquele bebê que está internado.
ele passou bem esta semana, e ele ainda está entubado, então, alguns desses últimos dias, sexta, ontem, eles estão fazendo alguns exercícios para estubá-lo, né? Para que a saturação não caia, os pais estão ansiosos por esse momento, né? Então, nós vamos continuar orando pelo Levi. Vocês se lembram que nós estamos orando pelo Ricardo Zuin, que é um diácono lá da igreja de Suzano? O Zuin vai começar a fazer hemodiálise, ele está com problema por conta do Covid, ele está com problemas renais. Também esta semana nós tivemos a notícia de que ele teve uma pequena trombose em uma das pernas, também vai cuidar, mas o quadro ali do sistema respiratório já está mostrando alguma melhora, então nós vamos continuar orando, porque é possível que ainda esta semana o Zuin vá para um quarto e saia da UTI. Esta semana nós também tivemos a notícia de que um pastor lá de Mogi das Cruzes, um pastor que nós conhecemos, o reverendo Jorge. O reverendo Jorge foi internado ontem, ele também foi diagnosticado com Covid-19, e nós vamos orar por ele. É um servo do Senhor que trabalha na obra, e nós vamos nos lembrar de orar por ele. Esta semana também, a nossa irmã Tânia, que nós temos oramos há um tempo atrás por uma cirurgia que ela fez. Depois, eu não sei se você se lembra, nós oramos porque ela estava com um quadro de pneumonia, fez até alguns testes para o Covid, né? Esperou para ver se evoluía o caso. Ela começou a apresentar uma melhora, mas esta semana, esses dias, a pneumonia voltou. E a Tânia agora está fazendo um tratamento como se fosse diagnosticada mesmo com o coronavírus. Então, ela está com uma medicação um pouco mais forte para combater esta pneumonia. Irmãos, nós vamos orar, porque doenças no trato respiratório é bem complicado. Nós vamos seguir orando por estes irmãos. O Senhor tem tudo em suas mãos, não é? Ele pode fazer todas as coisas, ele é o Senhor do possível e do impossível. E nós vamos continuar orando. Eu quero convidar você a orar. Nós vamos agora assistir a aula, vamos falar sobre batalhas e lutas, não é? Vamos falar sobre isso, sobre as nossas aflições, e nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor, talvez todos esses casos que nós falamos aqui possam parecer difíceis, possam ser tristes para nós, no sentido de observarmos melhor a medicação, mas não é nada difícil para o Senhor. O Senhor os criou, o Senhor os tem em suas mãos, desde o Levi, o mais novinho, até aquele que está enfrentando essas dificuldades com idade avançada. O Senhor tem tudo em suas mãos. O Senhor é o dono da vida. O Senhor os criou para a tua glória e honra, e assim eles têm vivido, para glorificar ao Senhor. Pedimos, Pai, para que, se for do teu agrado, da tua vontade, dos seus desígnios, o Senhor os encha de saúde. O Senhor devolva a saúde a eles, para que eles se sintam bem, para que voltem às atividades. São pessoas ativas que trabalham para a glória do Senhor. São pessoas que precisam, Pai, de saúde, assim como todos nós. Faça isso, Pai. O Senhor pode fazer, e nós estamos clamando como seu povo para que o Senhor faça isso. E enquanto eles estiverem assim nessa situação, que o Senhor dê conforto, Pai. Tire as dores, Senhor. Tire as dificuldades para respirar. Dê conforto para eles enquanto estão se recuperando. Abençoe os médicos, Senhor. Abençoe aqueles que farão os exames. Abençoe a medicação, Pai. O Senhor é muito mais do que qualquer medicação. Mas o Senhor deu capacidade e inteligência aos homens
para providenciá-las. Então, que estes remédios façam verdadeiramente o efeito a que vieram para fazer. Cuide principalmente do coração desses irmãos, Pai, para que eles estejam com os olhos fitos no Senhor e que o Senhor não os deixe estremecer na fé. Cuida da tua igreja, te agradecemos pelos que fizeram aniversário, a Dona Rose, o Miguel, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado deles. Obrigado, Senhor, pelo pastor Edmar, homem teu, servo do Senhor, que tem trabalhado na tua obra. Nós amamos esses irmãos e pedimos para que o Senhor os cubra de bênçãos. E agora, Senhor, que vamos aprender a tua palavra, não deixe que nada tire a nossa atenção e que nós realmente possamos aprender de ti. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmãos. Vamos então começar a nossa aula. Muito bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez felizes por poder ouvir a voz do Senhor, edificados por essa palavra e também felizes por saber que irmãos nossos conseguem construir melodias tão belas, não é? Como a música que nós aprendemos hoje, melodias que refletem a verdade bíblica e que exaltam o nome do Senhor e elevam também a nossa alma. Estamos felizes também por ver tantos irmãos aqui junto conosco, não é? Então, um abraço a todos vocês e nós vamos começar a nossa aula sobre a nossa revista, né, na série O Desafio de Ser Igreja. No entanto, antes de começar a nossa aula, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 93. Salmo de número 93. E ele diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és, desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Eu estou eu quero me basear neste salmo para trazer uma instrução à igreja. Salmo de número 93 começa com a expressão reina o Senhor. Meus irmãos, como nós já havíamos dito, os tempos em que vivemos são tempos de extrema instabilidade e incerteza. E cada dia nós temos um susto novo, não é? E precisamos de sabedoria para lidar com estas questões. O objetivo da minha instrução antes da nossa aula, meus irmãos, é fazer-nos refletir sobre a nossa postura enquanto crentes diante da situação política do nosso país. Eu não vou falar nome de ninguém, eu só gostaria de trazer à sua memória os últimos acontecimentos,
de sexta, de quinta, de sexta, de sábado. E com isso em mente, eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre a nossa postura como cristãos. Já na época das eleições, muitas amizades foram desfeitas e igrejas se perderam porque não souberam se portar diante dos fatos. Cristãos não souberam agir como cristãos. E agora, meus irmãos, não vamos agir da mesma maneira. Vamos agir como cristãos, que fazem parte, sim, de uma polis, que fazem parte, sim, de um ambiente social e, por isso, se tornam seres políticos, apesar de não terem cargos políticos. Nós estamos envolvidos com isso, mas nós precisamos agir como cristãos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é: Deus está no controle. Você leu comigo o Salmo 93. Parece que o nosso país está em grande descontrole ou ficará. Não sabemos o que vai acontecer. De uma coisa nós sabemos: o Senhor reina. O Senhor está no controle. Não se desespere, meu querido irmão. Não se exaspere, meu querido irmão. Deus está no controle. Deus, por estar no controle, também está pesando a mão sobre o nosso país, sobre todo o universo. Nós precisamos nos lembrar: o salário do pecado é a morte. E notem quantas mortes estão sendo contabilizadas. Em especial, ou em particular, com relação ao nosso país, ainda não encheu a medida do castigo de Deus sobre a nossa nação. Por causa de ímpios, nós estamos também sofrendo algumas coisas. Mas o Senhor Jesus já nos deixou preparados para que isso aconteceria e que os dias das aflições seriam reduzidos por causa de nós, o seu povo. Então, descanse no Senhor. O Senhor está, sim, disciplinando a nossa nação mediante a todos esses fatos. Não tenha dúvidas disso. Baseados ainda nesse texto, eu queria dizer: ainda que Deus está pesando a mão sobre o Brasil, Deus está cuidando do seu povo. Ele reina e ele cuida do seu povo. Não esqueça disso. O Senhor é fiel à sua palavra, ele requer fidelidade do seu povo. Você viu aí no versículo 5, a tua casa convém a santidade para todo sempre. E ele está conduzindo as coisas, requerendo a santidade do universo e também do seu povo. Então, meus irmãos, cautela, prudência, sabedoria bíblica e não apenas conhecimento teórico, científico sobre as coisas que estão acontecendo. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. E eu vou encerrar esta primeira palavra minha aqui, e então vamos passar para a nossa aula. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E com isso, eu gostaria de dizer, meus irmãos, que nós podemos nos envolver com a nossa sociedade e devemos nos envolver com a nossa sociedade. Nós podemos também, inclusive, ocupar cargos políticos, magistrados, sem problema nenhum. Nós podemos fazer isso. Mas a nossa pátria não é essa aqui. Nós somos habitantes de outra pátria, da pátria celeste. Portanto, nós temos um limite. Nós temos um limite para o nosso envolvimento terreno. Então, não ultrapasse este limite. Qual é este limite? O nosso testemunho diante dos homens.
Então, cuide do seu coração, cuide dos seus dedos enquanto digita, cuide da sua boca enquanto fala, cuide-se. Nós temos um testemunho a dar à nação, e não podemos nos conformar às ações ímpias que estão acontecendo neste momento. Nossa pátria não é essa. Você vive aqui, mas depois que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você está sendo preparado para habitar novos céus e nova terra. Você é peregrino aqui. Então você tem um limite para agir nessas questões. Avalie, leia as informações, busque fontes fiéis, pode até colocar o seu posicionamento, mas lembre-se que em nenhum momento você pode se igualar aos ímpios e na postura deles diante desse momento. Você não é desta pátria, eu não sou dessa pátria. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão aqui de passagem e precisam dar este testemunho diante de todas as coisas. Essa é a minha palavra para os irmãos, e eu espero que você e eu tenhamos sabedoria para agir da maneira correta. O nosso Deus reina, e Ele está nos conduzindo para a nossa pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Agora eu gostaria que você, então, participasse comigo desta aula. E nós vamos partir do Evangelho de João, capítulo 16. E hoje nós vamos responder esta pergunta de maneira bíblica. Apesar de já lidarmos com este assunto na série de estudos sobre contentamento, transmitida às quintas-feiras, nós vamos voltar a este aspecto agora, baseados na palavra de Deus e observando outros detalhes, não é? E, segundo a palavra, responder essa pergunta. É possível, né, uma vida, para o cristão, é possível uma vida sem aflições? Então, João capítulo 16, versículo 33, um texto bastante conhecido nosso, nós vamos partir dele e depois leremos outros textos. João 16, a partir do versículo 33, nos diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez pela tua santa palavra que está aberta diante de nós. Nós estamos aqui reunidos, cada um em sua casa, com sua família, e te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem guiado o seu povo, apesar da ausência da comunhão presencial. E agora, mais uma vez, pedimos, ó Deus, uma porção da tua palavra nova para o nosso coração, alimento novo, que nutra, ó Deus, a nossa fé, e que assim também possamos honrar o teu santo e bendito nome. Ajuda-nos neste momento de estudo, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último estudo, nós encerramos da seguinte maneira, e falamos sobre algumas questões relacionadas à santidade. E a nossa conclusão foi essa que está exposta aí. A intimidade com o texto bíblico, cultivada pela sua leitura diária, é um exercício fundamental para crescer em santidade. Que nos seja dada a graça de escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas sobre santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Os irmãos se lembram? Nós falamos a respeito de santidade na aula passada, como este conceito tem sido modulado, modificado por algumas igrejas, e isso tem causado problemas espirituais seríssimos. Entretanto, a santidade, o conceito bíblico de santidade e a santidade que o Senhor Deus requer do seu povo continua a mesma. Então, nós trabalhamos acerca disso, é um grande desafio para ser igreja, dentre tantos que nós já estamos tratando aqui, então é necessário que nós
prestemos atenção, e a fonte, ou o caminho para ser seguido nesse trilhar, né, de santidade, é o contato contínuo com a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, eu quero introduzir da seguinte maneira. Nosso tempo e cultura tem se caracterizado pela busca perene do prazer e da alegria. Como nós temos lidado com as aflições? Hoje, para os nossos irmãos de Balneário Camboriú, em especial, que tem a revista, né? A revista O Desafio de Ser Igreja, eu estou estudando junto hoje, tá bom, irmãos? Eu uni a lição 5 com a lição de número 9, por isso que eu fiz esse destaque aqui. Mas a pergunta é, o nosso tempo tem nos empurrado para essa situação de alegria perene, de prazer, a ausência de aflições, mas nós temos lidado bem com as aflições? E quando eu digo bem, eu quero dizer, nós temos lidado de maneira bíblica, né, com as nossas aflições, e é isso que nós vamos tratar no estudo de hoje. Então eu quero trazer essa primeira parte do nosso estudo da seguinte maneira. É uma pergunta, e essa pergunta se repetirá com outra palavra na nossa próxima etapa. Sucesso é o que interessa? Observe, o hedonismo, que é a ideia de prazer individual, não é? A busca pelo prazer próprio e satisfação nesse prazer. O hedonismo mundano desafia o conceito bíblico de felicidade e estabelece uma visão de que o mundo no qual o sofrimento e as aflições estejam ausentes. Esse ideal invadiu também o ambiente evangélico e tem colocado muitas igrejas em situações perigosíssimas. Então, aquela ideia de prazer a qualquer custo, e nós não podemos ter nenhum tipo de sofrimento. Então, você precisa de algum tipo de auxílio, você provê o seu auxílio, e a roupa mais recente disso é a ideia de que, então, para que você se sinta bem, você pode ser o que você quiser. E aí muitas pessoas que estavam, entre aspas, amarradas por não conseguir prazer nos modelos mundanos, adquiriu acesso a esse novo modelo, seja o que você quiser. Né? E aí muitas pessoas têm se satisfeito neste modelo falso do mundo, não é? Sem regras e coisas desse tipo. O pior disso tudo, meus irmãos, é que tal ideal entrou na igreja. De que forma? Em especial, há outras aplicações, mas um dia a gente fala mais sobre isso. Mas, em especial, a ideia falsa, o ensino falso, de que o cristão não pode em nenhum momento passar por aflições, por ter insucessos nessa vida. Ele não pode passar por isso. E há uma razão principal, não é? Ou duas pelo menos. Vamos lá. A primeira é, por que um crente não pode passar por aflições ou não ter sucesso na sua vida? Primeira coisa, se isso está acontecendo, é a ação do diabo na sua vida. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ainda que não seja o diabo, então a coisa está um pouquinho melhor para você, mas você pode estar com pecado encoberto. E aí é um problema também. Mais uma vez, você está sendo acusado de alguma coisa. E muitas vezes você nem cometeu essa determinada coisa. Eu estou dizendo do ideal, do peso que é lançado sobre as igrejas por comprarem essa ideia de existir uma vida sem aflição e com sucesso perene. Preste atenção. Eu disse uma, aí acabei ampliando para 2 e agora eu vou ampliar para 3, tá bom? A terceira coisa que é muito complicada é assim. Há um ensino de que as bênçãos de Deus estão preparadas para você. Se você não está conseguindo usufruir dessas bênçãos, não tem ação do diabo sobre você. Não tem ação, por exemplo, de um pecado encoberto seu. Então, o que está acontecendo? Falta de fé. Note, a avaliação, tanto o ensino, quanto a avaliação sobre as coisas que estão acontecendo neste mundo,
neste falso ensino lançado sobre a igreja, sempre está sendo trabalhada aqui, ó, neste plano, num plano humano, num plano com ideais mundanos de um mundo que jaz no maligno. Mas a Escritura nos diz que nós, crentes, passaremos por aflições, meus irmãos. Não quer dizer que nós sigamos felizes, pode bater mais. Não é isso. O que nós precisamos ter bem claro no nosso coração é que as aflições fazem parte da nossa trajetória aqui neste mundo, na nossa peregrinação neste mundo. E se nós cremos que Deus está com o seu povo, porque Ele é Deus conosco, nós também precisamos crer que se passarmos por aflições, não quer dizer a ausência de Deus na nossa vida e com a nossa companhia. Pelo contrário, Ele continua conosco durante as aflições. Você leu comigo esse texto inicial. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. O mundo já foi vencido. Nós ainda estamos aqui, mas ele já foi vencido. Quando é que isso vai, então, acabar? Quando Cristo voltar e consumar plenamente a sua obra, que já tem parte dela consumada na cruz, e ele disse isso na cruz, mas que será finalmente consumada quando ele buscar o seu povo, glorificar o seu povo, e nessa glorificação nós não sofreremos mais a ação do pecado. No entanto, enquanto essa coisa não acontece, essa volta bendita do Senhor Jesus Cristo, nós estamos predispostos, por assim dizer, às aflições. Então, não podemos nos esquecer disso jamais. Eu queria ler com você esse segundo texto, não é? O primeiro texto nós já lemos, que é João 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 18. Diz assim, do 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então há questões complicadas na criação, há vistas do pecado nessa criação, degradação da natureza, por exemplo, animais e coisas desse tipo. A natureza está sujeita a essas mostras de ação do pecado, mas não por causa do pecado na natureza, mas por aquele que a submeteu a essa situação, que foi Adão. E os irmãos se lembram da maldição dada por Deus a Adão por conta do seu pecado. E aqui os irmãos já estão acostumados comigo falando, né? De maldição, no sentido de bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Fechado esse parêntese, Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa. A terra não pecou. Quem pecou foi Adão, quem pecou foi Eva, mas a terra, a criação ficou sujeita. Não é? Agora nasceria cardos e abrolhos. Não é? O trabalho de agricultura ali, de cultivo da terra, seria muito mais penoso. Não por causa da criação, mas por causa da sujeição dessa criação, do pecado do homem. Sigamos aqui então no versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos,
com paciência o aguardamos. Note bem as expressões que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa aqui nesse texto. Por causa da ação do pecado, da vaidade do homem e, consequentemente, como essa vaidade afetou a terra, nós, homens e filhos de Deus, e os outros homens que não são parte do povo de Deus, e também toda a criação, geme, sofre por causa da ação do pecado. E nós ainda temos, os filhos de Deus têm esse anseio pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos a restauração que nos espera. Nós cremos na promessa do Senhor Jesus Cristo quando diz, eis que faço novas todas as coisas. Nós cremos nisso e esperamos por esse dia. No entanto, nós teremos aflições nesta vida. O Senhor Jesus Cristo, em João 17, um pouquinho depois do texto que nós lemos inicialmente, vai dizer ao Pai em sua oração, eu peço que os livre do mal. Não os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Então, meus irmãos, uma vida de alegria plena, perene, sem a ação nenhuma ou a possibilidade de insucessos, ou a possibilidade de aflições, até mesmo de doenças, este não é um ensino bíblico. Até mesmo os cristãos, que são filhos do rei, sim, mas que não foram feitos cabeças e não caudas, eles não foram, porque eles são corpo, o cabeça é Cristo. Estes filhos do rei vivem sabendo e dependentes da condução deste rei glorioso, sábio e soberano, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não quer dizer que nós gostamos de sofrer, não é isso. Há aspectos do sofrimento, seja por que via for, seja na via da doença, seja na via do insucesso. Por exemplo, talvez tenha algum irmão nosso aqui que já está com dificuldades do trabalho, sem rendimentos, coisas desse tipo. É uma aflição, não pode ser subestimada por nós. E se há necessidade, precisa ser atendida pelo povo de Deus. Entretanto, em nenhum momento, esse nosso irmão, ou nós, poderemos dizer que isso é a ausência de Deus na vida dele. Nós precisamos ser sábios, meus irmãos, e a sabedoria vem da palavra de Deus e não do mundo. Avançando, eu queria falar ainda sobre a saúde agora. Falamos sobre sucesso e agora sobre saúde. Outra doutrina antibíblica que tem sido ensinada é que um sinal de comunhão entre o crente e Deus, e eu já disse isso, caracteriza-se pela ausência de dor e enfermidade. O sofrimento, neste caso, ou é ação do diabo, ou é pecado encoberto. Entretanto, as Escrituras nos ensinam que a doença é resultado da entrada do pecado no mundo. E nós falamos disso agora há pouco. E agora, meus irmãos, eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia. Vocês já estão acostumados comigo. Eu gosto de trazer assim vários textos para que nós leiamos juntos nos estudos. E eu queria que nós víssemos este aspecto. Qual é o propósito de Deus na doença? Qual é? É ele que manda a doença para nós? Não. Nem sempre. Mas qual é o propósito de Deus na doença? Qual é o propósito? Então, eu gostaria de observar esses textos com os irmãos. Observe, vou aumentar a tela. Como já aprendemos em outros estudos, as aflições da vida do cristão, ou na vida do cristão, têm o propósito de aperfeiçoamento à imagem de Cristo. E aí, meus queridos, eu queria ver esses dois aspectos. Deus nos permite experimentar espinhos. Com quais propósitos? Primeiro, para cumprir seu plano, que vai além de nosso entendimento. É interessante ver no Antigo Testamento como Deus utilizou a vida de pessoas
para mostrar na vida dessas pessoas, ao povo, o que Deus faria no povo. Então, em especial os profetas, o sofrimento daqueles profetas, as coisas que Deus pedia e ordenava que eles fizessem como profetas do Senhor para dizer assim diz o Senhor diante do povo, mas eles sofriam na própria vida, na própria pele, e o povo deveria olhar isso e saber que Deus agiria, e em conjunto com isso vinha a palavra do Senhor por meio do profeta. Assim diz o Senhor, é isso que eu farei com vocês. Então, o sofrimento das doenças em especial, como nós estamos dizendo aqui, Deus usa isso para cumprir o seu plano, que vai além do nosso entendimento. Então, eu queria ler esses textos com os irmãos. Abacuque, capítulo 1. Poxa vida, esse era um dos estudos que nós, se estivéssemos juntos na igreja, algumas perguntas surgiriam. E eu agradeço a Deus porque algumas delas não seriam legais. Então não dá. Mas se você quiser, você pode mandar sua pergunta aí no comentário, tá bom? E depois eu decido se eu vou responder ou não. Muito bem. Abacuque, capítulo de número 1. A partir do versículo 2 até o versículo 4. Diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, o contexto de Abacuque, os irmãos se lembram, é aquele período que antecede o exílio, e o Senhor já está ali promovendo algumas coisas no meio do povo, e o profeta é chamado por Deus, e aí ele começa a questionar algumas coisas, como algumas questões foram feitas nos Salmos, né? Até quando, Senhor? E aí, no capítulo 2, ele vai dizer, olha, eu vou me pôr aqui na torre de vigia até que o Senhor me responda. E no final, ele ainda diz, vai ter um monte de coisa, de destruições, ainda que a figueira não floresça, aquele texto que nós conhecemos, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, a fé deste homem no Senhor e na condução do Senhor, mesmo em meio às aflições. Agora, Hebreus 2, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Veja só a ideia do castigo ressaltada nos versos 2 e 3. Meus irmãos, estamos falando um pouquinho de doença agora, mas preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Ainda que as nossas aflições, a doença que talvez chegue na nossa família ou em nossa vida, segunda coisa, ainda que nós tenhamos um insucesso grandioso, uma perda grandiosa, não tenhamos sucesso nos nossos planejamentos, vamos colocar esses 3 casos. Ainda que essas coisas não aconteçam, e se cada uma delas ou for por ação de Satanás, ou for por ação do pecado nosso,
ou for simplesmente por Deus, a partir de Deus, para nos aperfeiçoar, essas três causas primárias, por exemplo, em nenhum momento Deus nos deixa sós. Nenhum. Nenhum momento. Se for a questão de doença, o Senhor está conosco. Se for ciladas de Satanás, que o Senhor Deus usará também para nosso aperfeiçoamento, ele estará conosco. Lembre-se de Jó. Em toda aquela aflição, no capítulo 19, ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Se nós tivermos perdas grandiosas, o Senhor está conosco. Ele está conosco o tempo todo. O Senhor Jesus Cristo prometeu isso, eu não vou deixar vocês sós. Vocês não vão ficar órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Realmente muito difícil lembrar delas quando a coisa está acontecendo. Mas a palavra de Deus, que é a fonte de vida para nós, precisa ser consultada, inclusive nesses momentos. E nós desfrutaremos da paz que excede todo entendimento. Observe agora Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. A partir do versículo 30 até o versículo... na verdade é 30, 31 e o versículo 35. E eles nos dizem assim: quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora o versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão ele. E aqui Deus já está falando do futuro da nação de Israel, dizendo que eles pecariam contra o Senhor e que o Senhor os espalharia, já apontando lá para o exílio, não é? E que ainda assim, depois do exílio, Deus concederia misericórdia para este povo que o buscasse. E essa é bem a temática ali do exílio, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Essa é a temática também do momento do exílio. Então, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, Deus está conduzindo a história do universo e a nossa história. E muitas vezes algumas coisas são utilizadas por Deus para o nosso aperfeiçoamento, lembrando sempre que Ele está nos aperfeiçoando à imagem de Cristo, que na Bíblia é ressaltado como o servo sofredor. Ainda assim, há espaço para a alegria plena no nosso coração. Há espaço para desfrutar dos prazeres da criação. Há espaço para planejar coisas grandiosas. E se todas elas acontecerem, glórias ao Senhor por isso. Foi Ele quem nos levou ao termo dessas coisas. E se elas não acontecerem, glórias ao Senhor, porque Ele não quis levar a termo essas coisas. Entretanto, esteve conosco em todos os momentos. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que o Senhor também utiliza isso para nos aperfeiçoar, né? Somos aperfeiçoados e transformados por essas circunstâncias. Salmo 105, a partir do versículo 19. A partir do versículo 17, perdão. Do 17 ao 19. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram como grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Você sabe, lá, por exemplo, em
Gênesis capítulo 50, o próprio José vai dizer isso, e eu creio que quem utilizou essa menção, quem fez essa menção de José, lembrou-se de Gênesis 50, a ideia de que José falou, olha, para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem, para preservar muita vida, foi para isso que eu vim aqui. Lembre-se de como ele foi para lá, as coisas que ele passou lá, até chegar ao governo do Egito. Mas depois ele conseguiu compreender que foi a ação de Deus durante todo o tempo. E tinha um propósito nisso, muitas vidas serem salvas. Né? Então nós precisamos ter essa noção, meus irmãos, que as aflições vêm, nos encontram, por meio de doenças, por meio de insucessos, ou de frustrações de planos traçados, mas ainda assim, isso tem um propósito na mão do Senhor, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nada passa ao seu olhar de amor, muitas vezes, de nos aperfeiçoar. Isaías 28, versículo 10. Isaías 28, versículo 10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, e um pouco aqui e um pouco ali. Eu estou lendo 28, né? Então eu vou estar certinho aqui no meu escrito aqui. Veja só o que vai ser dito a partir do versículo 13, porque o Senhor está mais uma vez dizendo sobre os preceitos e tudo mais a respeito do povo de Deus e como o povo de Deus tem lidado com a palavra do Senhor, apenas mecanicamente. E aí no versículo 13, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. E aí depois virá a consolação. Lembre-se que neste contexto de Isaías, o Senhor vai dizer, olha, só vai sobrar o toco, Isaías. Só vai sobrar o toco, assim este toco será a santa semente. Então, lembre-se do período de exílio do povo de Israel. O sofrimento que eles tiveram, Deus estava conduzindo tudo para aperfeiçoar, para purificar, é bem verdade, o seu povo. Esses preceitos todos colocados serviram eles tropeçaram neles, não é? Mas a vontade de Deus estava diante deles e eles rejeitaram e por isso foram disciplinados. Deus, então, nos transforma e nos aperfeiçoa pelas dificuldades, ou em especial aqui nós estamos tratando das aflições por meio da doença. Veja só Romanos 5, a partir do versículo 3. Romanos 5, a partir do versículo 3, diz assim: não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Viu aí? As tribulações também devem ser motivos de nos gloriar no Senhor, porque Ele está nos aperfeiçoando. Adiante, irmãos. Tempestades nos alcançarão. A vida aqui, antes da consumação da nossa redenção, a gente já comentou um pouco sobre isso, estará sujeita ao pecado e suas consequências. O cristão é chamado a carregar a própria cruz. A fé cristã enfatiza a centralidade de Deus, reconhecendo que nós existimos para Deus. E aqui há aquela expressão do Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora,
a cruz é algo emblemático e um sinal de morte. Então, o autor, inclusive, da nossa revista, vai destacar isso. Olha, nós fomos chamados para a morte, neste sentido, né, de negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Cristo, que se negou, que tomou a cruz em nosso lugar. Né? Amando ao Senhor Deus, demonstrando para nós, né, o amor ao Senhor Deus de todo o nosso coração, em obediência à vontade do Pai, e amor ao próximo. Né? E Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, vai nos dizer, olha, agora o mandamento que eu vos deixo é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, precisamos nos lembrar de todas estas coisas das Escrituras ao longo da nossa vida. E alguns textos nos chamam a atenção para essa relação. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja só essa ideia, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus e neste seguir o Senhor Jesus nós teremos perdas, mas perdas em relação à perspectiva humana sobre a nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta não é uma perspectiva humana da vida, essa é uma perspectiva cristã, né, da palavra, uma perspectiva bíblica sobre a vida, olhando para o céu e não para as coisas aqui da terra. Porque em relação às coisas aqui da terra, haverá perdas. Haverá perdas. E aí eu volto na palavra inicial, né? Nós somos peregrinos aqui. Esse não é o nosso estado final e nem a nossa habitação final. Então, se houver perdas, nós devemos, elas serão reparadas em nosso coração, no sentido de seremos aperfeiçoados, Deus transformará o nosso coração e nós seguiremos firmes, mas nós temos um alvo, não é? Nós temos um alvo, estamos indo adiante. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, nós não vamos ler esse texto, mas está colocado aí, você pode anotar. Mas ele vai dizer, olha, se alguém não deixar pai e mãe, não é digno de mim. Perdas, haverá perdas no aspecto humano da coisa, né, da nossa vida, mas, por outro lado, nas questões espirituais, haverá ganho sobre ganho. E eu quero mostrar aqui para os irmãos o exemplo do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12. Aquele texto bem conhecido nosso sobre o espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse,
preste atenção, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você já deve ter visto ouvido muitas músicas, coisas desse tipo. Mas a respeito desse texto, o contexto é rápido, é básico, não é? O apóstolo Paulo recebeu este espinho na carne para que não se tornasse soberbo. Simples, é um lembrete para Paulo, constante. Ele já tinha pedido a Deus para tirar isso dele, e ele dizia, olha, que enquanto o Senhor não respondia, ele era esbofeteado por isso, como um mensageiro de Satanás. Para lembrar, eu acho que era bem acusatório assim. Mas Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Então, sabendo que ele não poderia se gloriar, e que há um lembrete constante na vida dele para que ele não se glorie, aí ele diz no final, então eu me glorio nas fraquezas. É nisso mesmo, nas injúrias. Que bênção! Porque eu sei que se este freio for retirado da minha vida, aí o meu ego se inflará sem medidas. Então, muitas vezes nós nos vimos nessas situações, meus irmãos, e algumas circunstâncias servem também para refrear nosso pecado. Aí você imagina, por que essa coisa não vai embora da minha vida? Já lutei tanto, já até jejuei. Pode ser o Senhor fazendo um tratamento semelhante ao que fez com Paulo, para que você não se glorie em si mesmo. É um momento para nós refletirmos também, meus irmãos, aí as questões das aflições. Por fim, nós já estamos chegando ao final. Apesar de todas estas coisas e dessa tonalidade mais baixa, né, assim, pesada sobre as aflições, nós temos a promessa da esperança, e que nós podemos descansar nisso, que é o Senhor Deus dizendo, por meio do seu apóstolo, né, do nosso irmão Paulo, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Observe, Jesus não somente nos garantiu que esta vida teria aflições, mas também nos encorajou a viver com ânimo, baseados em sua vitória sobre o mundo. Nós lemos João 16:33, 1 de João também vai dizer sobre a vitória de Deus sobre o mundo, não é? E a nossa fé também é utilizada como ferramenta nessa vitória. E estes versículos de Apocalipse, meus irmãos, são um recorte de todas as vezes que Deus diz às 7 igrejas aquela expressão, ao vencedor. Né? Ele está instruindo, haverá umas questões ali que precisam ser corrigidas, outras precisam ser mantidas, e ele diz no final, ao vencedor, dar-lhe-ei que, tal, tal e tal. Todos esses versículos nos apontam isso. Então, assim, a realidade das aflições, elas existem, seja por insucesso, seja por doenças. Mas há a certeza de que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por causa de Cristo e não de nós. Se nós voltarmos os nossos olhos apenas para este plano, meus irmãos, nós seremos infelizes e frustrados, entraremos em depressão e coisas desse tipo. Mas nós devemos olhar, elevar os nossos olhos, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, e crendo que a seu tempo ele nos atenderá às necessidades. E ainda assim, se o nosso pedido não for respondido aqui, nós estamos sendo preparados para algo muito mais glorioso do que uma questão material,
do que uma questão de saúde. São importantes. São questões importantes da vida. Eu não quero negligenciar esse fato. Mas nós precisamos olhar para essas questões importantes, para essas circunstâncias, usando os óculos da Bíblia. Nos aproximando dessas questões com a perspectiva bíblica. Ainda que não as tenhamos, o Senhor está conosco. Ainda que não as tenhamos no decorrer da nossa vida toda, o Senhor está conosco e serviu para o nosso preparo para o dia final. E aí sim, nós também diremos, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O cristão, portanto, vive aqui, vendo tudo do ponto de vista de um viajante a caminho de seu verdadeiro lar. E aqui esses textos de Pedro dizendo que nós somos peregrinos, né? A ideia de que a nossa pátria não está aqui. Por fim, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: ainda que passemos por aflições de toda sorte, a vida cristã é marcada por vitórias, experimentadas pela fé, esperança e amor. Podemos experimentar milagres, curas, sucessos. Porém, se todas estas coisas nos faltarem, podemos crer na palavra de Deus que nos diz: a minha graça te basta. E que realmente seja essa a nossa crença em Deus. Nós podemos ter todas essas coisas e nos alegrar muitíssimo com curas, milagres, sucessos. Mas se ainda assim essas coisas não acontecerem, nós temos a certeza e podemos nos lembrar do Senhor Deus nos dizendo também, como disse a Paulo: a minha graça te basta. Que essa seja, portanto, a nossa certeza e a nossa esperança no Senhor. Vamos orar. Ó Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por esse ensino bendito, que nos confronta, mas também nos ensina, e que também nos transforma para o louvor da sua glória. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ouça os nossos clamores, os pedidos de cada um, ó Deus, que têm sido colocados no teu trono de graça, seja de que área e esfera for. Ó Deus, pela tua bondade, atende-nos, se for da tua vontade. Ó Deus, te pedimos que o Senhor execute milagres no meio do seu povo, para o louvor da tua glória e para a consolação do teu povo. Quantos são os casos que nós precisamos de uma intervenção tua, Senhor, e nós te pedimos isso. Senhor, quantos irmãos nossos estão precisando que o Senhor ministre cura em seu ser, em seu coração, e nós te pedimos que o Senhor, pela tua bondade, também atenda, ó Pai. Mas nós cremos em ti, e não apenas nos teus sinais. Cremos que o Senhor é a fonte de toda a vida, que o Senhor é a fonte de todo o bem, que o Senhor é a fonte da paz que excede todo entendimento. E ainda que nós não experimentemos esses benefícios aqui nesta vida, nós temos a certeza de que o Senhor em todos os momentos está conosco. Então, ó Deus, concede-nos a tua paz, a tua consolação e faz-nos esperar tranquilos, descansados no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. Abençoa-nos, ó Pai, fazendo-nos lembrar que a tua graça nos basta e que o Senhor está conosco para sempre. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos ao final da nossa escola dominical e com alegria mesmo no nosso coração de poder estudar juntos a palavra de Deus. Nossa próxima transmissão será hoje às 19h30. Nós não teremos atividade presencial na nossa igreja.
nós precisamos nos lembrar disso, apesar do decreto, o Conselho da Igreja decidiu não retornar por agora às atividades presenciais, então nós continuaremos somente com as nossas transmissões. Hoje, às 19h30, nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens no Evangelho segundo João, mas haverá aquele momento preparatório para ouvir a palavra de Deus, que nós costumamos chamar de liturgia, né, onde nós ouviremos a palavra, nós responderemos a palavra com os nossos cânticos, com as nossas orações. Então, às 19h30, nós vamos lançar essa transmissão, e eu espero que você se prepare ao longo do dia para, naquele momento, estar livre de qualquer distração, presente aí junto conosco, tá bom? Um bom domingo a todos os irmãos. Continuem a orar por esses pedidos e esses motivos que nós nos lembramos aqui. Eu estou à disposição dos irmãos pelo celular. Só um detalhe, meu celular não está funcionando para chamada, tá bom? Só no WhatsApp. Você pode me ligar no WhatsApp e tudo mais. Nós estamos com um probleminha técnico aqui, espero em breve resolver. Mas eu estou à disposição dos irmãos. Um bom domingo a todos vocês. Quero cumprimentar todos os irmãos que estiveram conosco até agora e os nossos irmãos visitantes também. Alguns nomes que fazia tempo que eu não via, né, pelo menos estão aqui. Um abraço para todos vocês, viu? Vou mencionar alguns, tá bom, meus irmãos? Vou mencionar aqui, por exemplo, a Alessandra e o Reinaldo, lá de Poá. A Rúbia, lá de Poá. Deus abençoe vocês, o Flávio e a sua família lá de Poá também. Há outros irmãos, esses que eu estou destacando, preste atenção. São comentários que aparecem para mim aqui. Você comentou ali na transmissão, ele aparece para mim. Mas tem muitos outros irmãos que estão nos assistindo, até mesmo irmãos que não são da nossa igreja. Um grande abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Para os nossos queridos irmãos aqui também de Balneário. Um bom domingo e até mais tarde, viu? Deus abençoe.